Fala aí, irmãos, aqui é Érico Monteiro, do Crente que Sabe. Hoje nós vamos falar sobre um termo técnico aí no meio da teologia que vai dizer patronímico aramaico. Talvez você não tenha ainda ouvido essa expressão ou esse nome, mas você certamente já se deparou com o que ela quer dizer, né? Com a sua representação através da leitura das Escrituras. Então eu quero te convidar nesse instante a você perceber comigo o que seria patronímico aramaico. Então vamos lá. O texto que nós iremos usar para a nossa base aqui da explicação se encontra em Mateus capítulo 16, verso 17. E aí o texto vai dizer o seguinte: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha que interessante a caracterização, né? A característica que o texto coloca em relação a Simão. Ele diz que, Jesus falando no verso 17, Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. E aí, na versão, né, que eu estou lendo aqui, a ARA, Almeida Revista Atualizada, ela vai colocar ali Simão Bar-Jonas. O que seria esse Bar-Jonas? Seria um sobrenome de Simão? Na verdade, esse Bar-Jonas é justamente esse patronímico aramaico, ou seja, essa colocação de uma referência paterna para um indivíduo. Então a gente vai ver, no caso, Bar-Jonas seria o quê? Seria filho de Jonas. Nesse caso aqui, talvez em outras versões, você vai se deparar com Bar-João. E aí, o Jonas, ele servia, né, muitas vezes como uma abreviação do nome João. Por isso que a gente vai ter essas duas variações. E aí, o Bar, que seria esse prefixo, ele é de fato, né, que constrói esse sentido de filho de. Então, Bar-Jonas, nesse caso, é filho de Jonas. E aí, essa é a característica que o texto apresenta sobre Simão. E é interessante a gente observar esse nome, porque ele traz uma riqueza, né, para aquela sua explicação, para aquela sua exposição. Então, se você em algum momento você for trazer, né, uma palavra nesse sentido, passar por esse termo na hora de pregar, de apresentar algum estudo, você pode também completar esse estudo trazendo então essa definição, essa explicação, que esse Simão Bar-Jonas quer dizer Simão, filho de Jonas. E esse Bar-Jonas seria esse patronímico aramaico. E aí talvez você esteja aí pensando, ou então folheando na sua Bíblia, procurando o texto que a gente leu de Mateus 16 e 17, e você pensando assim, Érico, mas na minha Bíblia não fala isso. E certamente, né, é porque a sua Bíblia é uma versão que procura simplificar esses termos que pra gente soam como um pouco estranho. Como eu falei aqui, né, ao apresentar Bar-Jonas, eu tive que explicar a vocês. Então, qualquer leitura que a gente for fazer em público desse termo vai carecer de uma explicação nossa. Mas algumas versões que já apresentam assim, né, uma formação ali na sua tradução mais dinâmica, você vai começar a observar que esse termo ele é colocado de uma forma mais explicada. Vou dar um exemplo da NVI, que ela vai dizer o seguinte, o mesmo texto de Mateus 16, 17. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então a gente observa aqui, né, justamente esse dinamismo dessa tradução da NVI. Se você quiser até saber um pouco mais sobre traduções, versões bíblicas, eu te convido também a você observar um vídeo que está aqui no nosso canal, que vai falar sobre isso, que é onde eu trago essa questão das versões bíblicas e os momentos em que a gente melhor apresenta eles. E o nosso editor vai colocar aqui em algum lugar da tela aqui para poder facilitar a nossa vida. Fechando então essa questão do patronímico aramaico, seria esse ponto que a gente viu aqui do Bar-Jonas. A versão que eu peguei, a ARA, e assim como a ACF, por exemplo, são versões que procuram trazer uma coisa bem mais próxima ali do original, entregar justamente aquilo. Então por isso que a gente vai se deparar com esse tipo de expressão, de nomes, como esse Bar-Jonas. Em versões, como eu disse, da NVI ou até outras, né, considerada paráfrases, a gente vai observar então apenas o significado desse nome. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha percebido assim, que interessante. Então eu convido você a curtir esse vídeo, cara, você compartilhar ele também e falar assim, poxa, o mundo inteiro precisa saber o que é patronímico aramaico.
Vai que uma pessoa pergunta na rua, fulano, você sabe o que é patronímico aramaico? Ela falando, não sei, então é só uma oportunidade de saber. Então eu convido você a compartilhar esse vídeo, convido você a compartilhar isso, você escrever aqui no comentário, se você já sabia isso, ou, sei lá, se você quiser criar um patronímico aramaico seu, você bota lá, o meu, por exemplo, sou Eric Bar Ronaldo, ou Bar Ronaldo. Então, convido você a colocar aqui embaixo o seu patronímico aramaico, beleza? Deus abençoe sua vida grandiosamente e é isso aí, paz!